A paz do Senhor, irmãos, estamos retornando aqui para concluir essa série de 3 vídeos pequenos aí de 20, 25 minutos, falando sobre a rebelião de Absalão contra o rei Davi e os homens que Davi encontrou nas fugas enquanto fugia da presença de Absalão. E agora, nesse terceiro vídeo, estaremos tratando sobre a volta de Davi ao reino de Jerusalém. Se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, aí no nosso canal de YouTube, acesse os 2 vídeos, assista essa sequência, como se deu a rebelião de Absalão, os homens que Davi encontrou no caminho quando fugia da presença de Absalão, e agora trazendo a volta de Davi para o reino, como se deu a morte de Absalão e as pessoas que Davi foi encontrando de volta para Jerusalém, os homens que ele encontrou de volta. A gente lê no capítulo 18 em diante: e Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente sairei convosco. Porém, o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos. Ajuntarás 10.000, melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Vai haver uma batalha entre Israel e os homens de Davi. Davi divide os seus homens de guerra em 3 grupos e confia esses grupos a Joabe, a Abisai e a Itai, aquele que disse que estava pronto para morrer ou para viver junto do rei. E esses homens vão guerrear contra o exército de Absalão. Só que o rei Davi havia pedido a eles que não intentasse contra a vida do jovem Absalão. A gente encontra aqui no versículo de número 12. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de tocar no jovem em Absalão. Davi autoriza o ataque, Davi autoriza Joabe, autoriza Abisai, autoriza Itai ir ao ataque, a guerra contra os homens de Absalão, mas ele pede que eles não façam mal a Absalão. Em meio à guerra, os homens de Davi prevalecem contra Israel e eles fogem. E Absalão, ele foge montado em uma mula e, ao passar por um lugar estreito, ele fica pendurado com os seus cabelos nas galhas, nos ramos das árvores. E a mula que está abaixo dele vai embora e ele fica pendurado. Um moço vê o Absalão pendurado entre as árvores e não toma nenhuma atitude, porque ele testifica dizendo que ouviu o rei dizer a Joabe, a Abisai e a Itai que não tocassem no jovem. Ele vai até Joabe e dá a narrativa, dizendo que viu Absalão pendurado entre os ramos pelo cabelo. E Joabe disse: se você tivesse agido contra ele, se você tivesse ferido ele quando pôde, eu te daria recompensas, 10 moedas de prata e um cinto. E ele dá exatamente essa resposta, dizendo que ouviu o rei pedir, dá ordem a eles 3 que não fizesse mal ao moço. Joabe dispensa o moço, manda ele embora, e ele próprio traspassa
com os dardos o coração de Absalão e autoriza 10 dos seus jovens levantarem as armas e matarem a Absalão. Com a morte de Absalão, Davi ele entra em uma tristeza, ele fica triste pela morte do seu filho e chora a morte do seu filho por alguns dias. Após o pranto de Davi, a Bíblia vai dizer para nós que os homens se juntam para levar Davi de volta a Jerusalém e recebê-lo novamente como rei. A gente encontra isso na sequência do capítulo 18 e o capítulo 19. A partir do versículo 13, a partir do versículo 11 do capítulo 19, Davi vai enviar Zadok e Abiatai. Lembra que ele mandou Zadok e Abiatai para Jerusalém com a arca, para quando, se Deus achasse graça nele, ele voltasse a ver a arca. Ele usa esses dois homens, que são sacerdotes levitas, para avisar, falar aos anciãos de Judá para virem proclamar Davi novamente rei. Olha só como é que ele faz a cobrança aqui. Então o rei Davi enviou a Zadok e Abiatai, sacerdotes, dizendo: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que sereis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as suas palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne, sois vós, porque, pois, sereis os últimos em tornar a trazer o rei. E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do arraial diante de mim, para sempre em lugar de Joabe. Mais adiante, na volta de Davi para Jerusalém, ele vai encontrar aqueles dois moços. Lembra daquele segundo grupo que a gente falamos no vídeo anterior? O grupo dos aproveitadores, daqueles que se alegram com a miséria que Davi está vivendo. O Ziba e o Simei. Os dois vão se apresentar agora a Davi. Davi voltando como rei para Jerusalém. Davi não agora fugindo mais de Absalão. Absalão está morto e Davi está sendo restituído ao cargo de rei de Israel. E apressou-se Simeia, versículo 16, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E este homem, no versículo 18, ele vai se prostrar diante do rei, passando ele o Jordão. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no seu coração, porque teu servo deveras confessa que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Abisai, no versículo 21, vai dizer que ele deveria morrer. Não é isso? Olha só. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor. Porém, Davi disse que não deveria matá-lo. Não é isso? E faz uma promessa, uma aliança com Simei, dizendo: e disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei Lu jurou. Davi, ele é agora bom para com aquele homem que o amaldiçoou. Lembra que Davi disse: quem sabe Deus não muda em bem as palavras de maldição que ele lança sobre mim. Quem vai dar o destino das palavras é Deus, não é quem profere as palavras de maldição. Aqui a gente aprende que mesmo que Simei amaldiçoou com palavras de maldição o rei Davi, Davi confiava que quem iria dar a direção das palavras era Deus. E agora Davi está voltando ao reinado e está vendo aquele homem que o amaldiçoou, pedindo por misericórdia, e Davi consente-lhe a misericórdia e garante que ele não vai morrer.
Glórias a Deus por isso. O próximo homem que ele vai encontrar é o Mefibosete. O Ziba saiu dizendo que o Mefibosete não veio ao seu encontro porque entendia que naquele tempo Deus estava restaurando o reino a ele por direito. O Ziba é aquele que se aproveita da oportunidade para se promover. E agora Mefibosete sai ao encontro do rei, e quando ele se encontra com o rei pergunta a ele: por que não foste comigo, Mefibosete? E ele fala da sua deficiência, que é lijado de ambos os pés, e que o seu servo, o moço, o Ziba, lhe enganou, dizendo que iria abaldar um jumento, ia preparar um jumento para que ele acompanhasse o rei. Pelo contrário, o deixou e foi fazer a conspiração, foi dizer a Davi que ele havia dito que chegou o tempo de Deus restituir o reinado a ele. Desde quando Davi saiu, o Mefibosete, versículos 24 e 25, diz o seguinte, olha: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei Davi, disse-lhe o rei. É isso? Então Mefibosete, ele em protesto, não lavou os pés, não fez a barba, não lavou as vestes, até o dia que o rei voltou. E neste dia agora, Davi o confronta, perguntando que ele não vai, ele justifica porque que não foi, acompanhando o rei Davi na fuga da rebelião de Absalão. Então Davi diz: para que ainda ficas falando sobre os teus negócios comigo? Vai lá e divide as tuas terras com o Ziba. É como que Davi está dizendo: o Ziba lá recebeu, disse a ele que ficasse com tudo que era teu, agora vocês vão lá e resolvem entre eles dois. Mefibosete demonstra aqui que não tem interesse nessas terras, mas que o rei esteja bem. O último versículo, versículo 30, diz: e disse Mefibosete ao rei: tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Mefibosete era justo e reconheceu o bem que Davi o fez, não é isso? No versículo de número 27, ele declara isso, 27, 28, olha só: demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? Quer dizer, estou satisfeito com o que o Senhor fez comigo e honro o Senhor e não estou interessado em terra. Ziba fique com tudo para lá. O que me alegra é saber que o rei voltou em paz para a sua casa. Glórias a Deus por isto. E o último encontro de Davi aqui é com o Barzilai. Você lembra que o Barzilai ele faz parte daquele terceiro grupo, juntamente com o Sobe e com o Maqui, que são aqueles que providenciaram comida, bebida para Davi e todos aqueles que estavam com ele no deserto. Quando Davi encontra Barzilai, ele faz um convite a Barzilai para ir com ele para Jerusalém. Vamos ler aqui o que está a partir do versículo 31 do capítulo 19. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. O convite do rei Davi agora é para levar Barzilai para Jerusalém e ele sustentar o Barzilai no palácio. Mas olha só a consciência deste homem. Olha só a lição que o Barzilai vai nos dar agora. Ele está com a oportunidade de ser
protegido, cuidado, alimentado pelo rei Davi, o rei de Israel. E ele vai dizer ao rei agora, e ele vai declarar aqui algumas coisas interessantes. Porém, Basilai disse ao rei, a partir do versículo 34. Porém, Basilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Ele já está muito velho, ele já é de 80 anos, né? Isso como está no versículo 32. E ele entende que está próximo à sua partida, à sua morte, de ser recolhido ao túmulo do seu pai e da sua mãe. Ele mesmo vai dizer aqui, olha só, para que suba com o rei a Jerusalém. Da idade de 80 anos sou eu hoje. No versículo 37 ele diz: deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Primeira parte desse versículo: deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Ele não tem mais uma perspectiva de uma longa vida, ele entende que já está no final da sua vida. Em seguida, no versículo de número 35, ele vai dizer assim: poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Ele dá algumas características da pessoa idosa, da pessoa que viveu muito tempo, perdendo o sentido, o discernimento das coisas, perdendo a perspectiva de vida, perdendo os desejos e apetites pelo que comer e pelo que beber, e também perdendo o prazer de ouvir, aqui simbolizado aqui, o prazer no ouvir os cantores. E ainda porque que ele seria pesado ao rei durante o seu governo, já que ele estava em fins de dias. Mas ele faz um pedido ao rei, o rei entende, o permite ficar em sua terra, mas ele pede para que o rei leve Quimã, o seu servo, com o rei para o palácio, e o rei faça conforme lhe aprove com Quimã, como que ele estivesse fazendo a ele. E o rei vai dizer: não, eu farei com ele aquilo que você quer que eu faça. Eu até lembro de Paulo, né, quando ele escreve com relação a Filemon, né, para o seu senhor lá, dizendo que faça com ele como se fosse feito para Paulo. Mas voltando aqui para o que a gente está narrando aqui, comentando com os irmãos, Basilai ele está em fim de dias, então ele dá uma oportunidade para um moço que está jovem, que está começando, que está com todo o vigor. O Basilai não tem mais perspectivas de vida, ele não sabe mais qual o tempo de vida que ele ainda lhe resta, ele não tem discernimento mais do bem e do mal, né? Ele perde também os desejos e os apetites pelo que comer, pelo que beber, ele não tem mais prazer algum em ouvir música e nos prazeres da vida, e também não quer ser pesado a ninguém, não quer ser pesado ao rei, não quer ser pesado ao reinado de Davi, e oferece um moço jovem que está começando uma vida. Davi recebe, volta para Jerusalém e vai reinar mais alguns anos em Jerusalém. O trono é restituído a Davi, Absalão fez a sua rebelião, morreu na sua loucura, na fuga de Davi, com respeito para não duelar, não guerrear contra o seu filho Absalão, ele encontra 8 homens aí, os 3 grupos de homens que falamos no segundo vídeo,
desta série de 3 vídeos, não é isso? E nesse terceiro vídeo agora, nesse terceiro comentário, o reencontro dele com alguns desses homens, ele foi sendo benéfico para com cada um, oferecendo oportunidade ao velho Barzilai, e ele prefere mandar o Quimã para que acompanhe o rei, e o rei volta para Jerusalém para reinar mais alguns anos sobre Israel. Que essas lições fiquem conosco, que nós possamos aplicar em nossas vidas e o nome de Deus ser glorificado. Quero te convidar a nos seguir no Instagram, Josinildo Gonçalves, _oficial, e também se inscrever na nossa página no YouTube, Josinildo Gonçalves, e você encontra ali essa página, se inscreve, onde está todos esses vídeos e mais alguns outros vídeos ali, e sempre durante as semanas, algum dia a gente tira para colocar 2 ou 3 vídeos ali para ajudar, para cooperar um pouco naquilo que a gente pode ser útil na obra de Deus. Fica na paz, abraço, que o Senhor Jesus continue nos abençoando e nos guardando para a glória do seu nome. Amém.